A hiperplasia endometrial cística e a piometra são doenças uterinas que ocorrem em animais fêmeas que podem ou não já ter tido seu primeiro parto. A hiperplasia ocorre no endométrio uterino, onde pode levar a uma infecção caso essa invasão for bacteriana. As principais bactérias que são encontradas nessa invasão é a Escherichia coli. Com a hiperplasia ocorre um aumento endometrial e, com isso, um aumento das glândulas endometriais. As atividades dessas glândulas endometriais aumentam e, com isso, a secreção também, onde ocorre um acúmulo deste fluido no lúmen uterino. Com este acúmulo, ocorre a infecção uterina. A partir desta infecção, acaba ocorrendo a piometra, né, que é uma inflamação uterina. Ou seja, a piometra é uma inflamação que ocorre no útero devido ao acúmulo dessa secreção no lúmen uterino. Então, a hiperplasia ela leva à piometra, fazendo com que com esse acúmulo ocorra um aumento muito grande, né, do útero, como a gente pode notar nessa terceira imagem, esse útero dessa gata, né, que foi necessária uma intervenção cirúrgica para a sua remoção. Agora eu trago para vocês algumas imagens de ultrassom, onde é possível notar nessa primeira imagem, né, onde está demarcado com o número 1, a presença desse acúmulo no lúmen uterino. Nessa segunda imagem, a gente consegue observar a espessura desse lúmen uterino, né? A espessura desse útero, onde é possível notar, foi cortado na imagem, mas esse útero ele está com 2,45 centímetros, né? Para vocês terem uma noção de quão grande eles ficam. E por último, eu mostro também uma outra imagem do útero com a presença de líquido, né? E com uma grande espessura. Como a piometra é um processo inflamatório que pode levar a óbito, devemos nos atentar aos sintomas e entre eles estão o corrimento vaginal, que pode ser purulento, sanguíneo, sero sanguíneo, sanguíneo purulento ou muco purulento. Além disso, o animal pode ficar apático, letárgico, depressivo, às vezes pode ter febre, às vezes não. O animal também fica sem apetite. O animal aumenta a quantidade de água, consequentemente aumentando a quantidade de urina produzida. Esse animal pode ter vômito, pode ter diarreia, pode ficar anoréxico e ter uma distensão abdominal, conhecida também como barriga inchada. Agora eu vou falar um pouquinho de como é feito o diagnóstico da hiperplasia endometrial cística e piometrite em cães. Por ser uma alteração multifatorial, o diagnóstico ele pode ser alcançado através de combinações de vários sinais clínicos, como, por exemplo, o próprio histórico clínico, né, do paciente, a anamnese, os exames físicos e complementares. Geralmente, os exames complementares são a ultrassonografia, o raio-x e também os exames laboratoriais. Os exames físicos e complementares, eles ajudam a obter um diagnóstico mais preciso, para poder realizar o procedimento mais cabível na hora de tratar o paciente. Os exames de radiografia, eles não são tão utilizados quanto eles eram antigamente, porém, eles podem confirmar sim o diagnóstico pelo aumento do volume uterino, podendo ser sugestivo para a piometra. Para uma melhor observação, né, devem ser realizadas duas projeções radiográficas, sendo elas a lateral e a ventrodorsal. As imagens radiográficas, elas podem revelar um falso positivo em casos de início de uma gestação ou um falso negativo em casos de piometra fechada. Para tentar exemplificar um pouquinho melhor para vocês sobre a radiografia, eu trouxe essa imagem de raio-x. Acho que vocês conseguem fazer a observação aqui, né, dessa parte circulada em amarelo. Essa parte, ela tá mostrando a silhueta do útero, né, dos cornos uterinos. Se
Se vocês observarem direitinho, dá para perceber que ele tá bem espesso, né? Bem grosso, a camada do útero. Aqui em cima, assim, mais ou menos, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas, enfim, vocês conseguem ver que ela tá bem aumentada de tamanho. O útero, os cornos uterinos, eles não estão em seu tamanho normal. Eles estão em um tamanho aumentado. E é isso que, através do raio-x, a gente consegue observar para fazer o diagnóstico da piometra. Já o exame ultrassonográfico, ele se mostra mais eficiente quando comparado ao exame de radiografia, porque além dele ser mais seguro do que o exame de raio-x, né, ele vai fornecer informações visuais referentes à forma, ao tamanho e também à espessura do útero, né. Também pode fornecer uma informação de acúmulo de líquido dentro do lúmen. Em alguns casos, a natureza desse líquido, ela também pode ser observada e estabelecida, podendo ser serosa ou viscosa. Assim como eu trouxe a imagem da radiografia anteriormente, eu trouxe a imagem desse ultrassom para poder exemplificar um pouquinho melhor e tentar explicar, né? Vocês podem observar que em cima tem uma linha, por aqui sim, mais ou menos, eu acho que não vou conseguir mostrar. Tem uma linha tracejada de X a X. Esse pedacinho, ele tá indicando a luz do corno uterino. E embaixo tá escrito corno uterino direito e tem outra linha tracejada. Essa outra linha tracejada tá indicando a espessura da parede do corno uterino, né? Da parede do útero. Observando essa imagem, esse ultrassom, vocês podem perceber que o corno uterino, o útero, o próprio útero, né? Ele tá com um tamanho alterado, ele tá com um tamanho muito maior, ocasionalmente, né? Normalmente, no caso. São manifestações clínicas mais comuns que auxiliam o diagnóstico em pacientes com suspeita de piometra. Entre elas tem o aumento palpável do útero, sensibilidade abdominal e corrimento sanguinolento e mucopurulento proveniente de vagina em caso de cérvix aberta. E é importante saber também que a piometra ela vai ser classificada como aberta e fechada. E a de colo fechado ela é considerada a mais grave. A piometra é uma doença que, se não tratada corretamente, ela pode levar a óbito devido ao quadro infeccioso à insuficiência renal. E animais com mais de 5 anos de idade, eles são mais susceptíveis a apresentar a enfermidade. Pela formulação do histórico, são coletadas informações importantes como o uso exógeno com propriedades e ações antiestrogênicas, né, que é o fim de evitar o cio e a concepção. O tratamento de eleição da piometra é a cirurgia, porém pode tentar duas abordagens diferentes. Isso vai depender muito da evolução e do estágio da doença e de quão conservador se queira ser no tratamento. Na cirurgia, vai acontecer a retirada de todo o útero e dos ovários, como podemos observar aqui nessa imagem, e também deverá ser pesada a hipótese da administração de uma terapia de apoio. Isso também vai depender muito do estado do animal. Caso ele precise, pode estar acontecendo uma fluidoterapia, uma terapia antibiótica ou analgésico, caso ele venha sentir dor. Já no tratamento médico, engloba a lavagem do útero, a instalação da drenagem transcervical e a administração de prostaglandinas, e também tem a terapia antibiótica, por forma a aumentar a contratilidade do útero. Este tratamento ele só vai ser indicado em casos poucos graves e caso o tutor queira manter a fertilidade do animal. Mas também, após o procedimento, não é garantido que o animal vai conseguir manter a gestação e nem que a doença vai voltar ou não. Com esse procedimento, a doença pode estar voltando mais para frente. E esse procedimento, ele só pode ser realizado caso a piometra seja aberta. Caso o animal apresente toxemia, esse procedimento não pode ser realizado de forma alguma. A única maneira de prevenção dessas doenças é a castração. A castração precoce, ela pode ocorrer antes ou após o primeiro cio, né? Além da castração prevenir a piometra,
A hiperplasia cística endometrial, ela previne outras inúmeras doenças, como, por exemplo, o aparecimento de tumores. Ela reduz a agressividade do animal, aumenta a expectativa de vida, reduz demarcação, entre os outros inúmeros benefícios que a castração pode trazer. A hiperplasia endometrial cística é uma infecção que atinge o trato reprodutor de cadelas, onde o excesso da exposição do endométrio à progesterona, que é um hormônio responsável por estimular as atividades das células endometriais, faz com que haja um acúmulo de secreção, proporcionando, assim, um excelente meio bacteriano, levando uma infecção uterina bacteriana secundária, com a presença do muco purulento no lúmen uterino. O diagnóstico dessa doença pode ser realizado através de exames de imagem. Nesse caso clínico, podemos observar uma ultrassom, apresentada na imagem acima, uma ultrassom 2D, onde a seta pontilhada nos mostra um espaçamento papiliforme hiperecoico, e já na seta branca temos a presença de um corno uterino em secção longitudinal, mostrando o endométrio com lesões císticas anaicoicas. Essa cadela passou por um procedimento cirúrgico, sendo ele o ovário, histerectomia. Aqui temos a presença, aqui podemos observar o ovário com o seu tamanho, com tamanho alterado, e também a sua artéria uterina também dilatada. E a imagem ao lado é o endométrio com aspecto papiliforme, com presença da secreção mucopurulenta. Esse caso clínico foi realizada uma radiografia na cadela, onde apresentou que ela estava com 5 filhotes, só que esses filhotes estavam mortos, então ocasionou uma infecção uterina. Nós podemos observar que o útero está com seu tamanho aumentado, ele é visualizado no abdômen caudal e médio, com uma grande massa que vai se deslocando ao intestino delgado, cranial e dorsalmente. Essa imagem, nós podemos observar ela mais radiopaca, então a sua visualização é excelente, né? Nós conseguimos ver muito bem. Ela passou por um procedimento cirúrgico que fez a retirada desse útero com os seus filhotes, que está apresentado na imagem. Um relato de casos que aconteceu com a minha tia foi que a cachorrinha dela, da raça Yorkshire, ela apresentava um inchaço abdominal, sentia muita dor na hora que apalpava, e também ela começou a dar febre, parou de comer, não bebia nem comia nada, e ela acabou levando ela para o veterinário. Nisso o veterinário fez os exames que precisava, exame de sangue, e constou e pediu para que ela fizesse uma ultrassom para confirmar se era realmente ou não a piometra. Nisso foi confirmado e o veterinário constou que era piometra fechada. Então ele optou por fazer a cirurgia dessa cadela e após a cirurgia tudo correu bem, ela está muito bem.